Bom dia, Igreja do Senhor Jesus. É um prazer estarmos mais uma vez falando com vocês, entrando em contato através das mídias sociais, e que nesse instante você venha tirar esse tempo para que possa ouvir a palavra do Senhor. Então acalme o seu coração, peça a Deus para que fale a sua vida. Domingo passado nós falamos sobre a ressurreição de Jesus, porque entendemos e vemos que algo importantíssimo aconteceu e onde separamos o domingo passado para que comemorássemos então a ressurreição de Jesus. Mas todo domingo, a verdade, quando nós nos reunimos, estamos lembrando que Jesus ressuscitou. O fato de reunirmos no domingo é por causa disso. Cristo ressuscitou no domingo e por isso nos reunimos. Mas agora com toda esse coronavírus tomando conta de todas as cidades aí, e temos que estar nas nossas casas, mas não devemos esquecer de que domingo é o dia do Senhor. Domingo é o dia que Ele ressuscitou. Domingo é o dia que nós temos que, então, fazer algo para Ele, tirarmos esse tempo. Quando olhamos para os judeus, até hoje ainda, eles tiram o sábado, para que eles possam estar louvando ao Senhor, que eles possam estar cultuando, aprendendo sobre o Senhor, se reunindo. Eles tiram ainda o sábado, mas nós então sabemos que desde o Gênesis até o Apocalipse, a palavra centrada é Jesus, o centro de toda a Escritura, o centro de tudo aquilo que existe dentro da palavra do Senhor é Jesus. E vemos então que Jesus ele veio, ele morreu e ele ressuscitou, glórias a Deus por isso. E só que ele não ficou aqui, ele ressuscitou, mas logo após 40 dias, é o tempo que ele fica entre os homens, entre os seus discípulos ainda, mas 40 dias ele então sobe. E agora ele vai, já tinha alertado os seus discípulos que não deixariam ele só. Interessante que lá em João, então, capítulo 14, no versículo 18, Jesus dizendo aos seus discípulos: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E aí ele, continuando ainda no versículo 26, ele vai dizer que: mas o Consolador, Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito, pois eu já não vou estar com vocês. Bem, nós vamos então orar ao Senhor, pedir a Ele para que fale aos nossos corações, através da sua palavra, através de algo tão importante que Ele deixou para nós, o fato que Ele disse que não nos deixaria órfãos, que Ele iria, mas Ele iria deixar o Consolador, e glorificamos a Ele por isso, porque Ele sabia que nós, o homem sozinho, não conseguiria vencer as adversidades, não conseguiria vencer as tribulações, as lutas, e Ele então permitiu que alguém viesse estar conosco, fazer parte da nossa vida, o próprio Espírito de Deus, Ele estar conosco, e glorificamos a Deus porque Ele já sabia que nós iríamos precisar dEle. Então vamos orar. Pai, graças damos ao Senhor nesta manhã, pois entendemos a preocupação, o cuidado que o Senhor tem para com o seu povo, de não nos deixar órfão, não deixou os discípulos órfãos e não nos deixa até hoje. Então muito obrigado pelo teu cuidado, Pai. E eu peço ao Senhor agora que através da tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, ministre as nossas vidas, Pai, que de fato possamos entender a importância, ó Deus querido, do teu cuidado, ó Deus, e darmos importância e cada dia nos alimentarmos e cada dia nos enchermos com o teu Espírito. Pai, ajuda-nos e que teu Espírito Santo possa me conduzir, venha me direcionar. Ó Deus, usa esse teu servo então como canal do teu fluir e fale, Pai, a cada um que está sentado nesse sofá, na cadeira, ó Deus, que está na sua sala, que está no seu quarto, ou que está na varanda, não importa onde ele esteja, Pai, mas que o Senhor fale ao seu coração. Repreenda agora, Pai, tudo aquilo que queira tirar a atenção, distrair. Repreenda todo o mal, Pai, mas para que possamos entender a tua palavra
E que teu Espírito Santo então abra o coração, a mente, o entendimento, para que possamos compreender a tua palavra e aplicarmos a nossa vida. Então ajuda-nos a ser conosco nesse momento. Agradecido estamos, Pai, pelo teu Espírito Santo que o Senhor deixou para nós. Então muito obrigado. Obrigado, Pai, por mais esse dia de vida. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado, Pai, por todas as coisas que o Senhor tem nos dado. E é no nome precioso do teu Filho amado Jesus que eu oro hoje para todos sempre. Amém. Bem, queridos, o Espírito Santo, ele é algo então importante. E vemos aqui o estudo que estamos fazendo a respeito do Espírito Santo, algo tão importante. E vemos então que o Espírito Santo de Deus, ele habita naquele que se rende a Cristo como Senhor, como Salvador da sua vida. E agora vamos entender que é o próprio Espírito que convence o homem do pecado, da justiça. É Ele que nos ensina, é Ele que conduz o homem a toda a verdade. Ele é o Consolador, é o Ajudador, é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos leva a uma vida que glorifique a Deus através da transformação que Ele faz em nós. Há uma transformação ética, há uma transformação moral, há uma transformação espiritual. Vemos então que Ele derrama o amor de Deus em nossos corações. Paulo vai dizer isso a Romanos no capítulo 5, versículo 8. Ele derrama em nossos corações o amor de Deus. E por isso nós então podemos amar como Deus ama, um amor sem interesse, um amor altruísta, assim como o de Deus. E esse deve ser o amor verdadeiro do cristão. Vamos ver também que é esse o Espírito Santo que nos sela para o dia da redenção. Vemos que o Espírito Santo é aquele que é a marca de Cristo em nós. Paulo diz, olha, eu trago no corpo a marca de Cristo, e a marca de Cristo é o Espírito Santo em nós, nos conduzindo a caminhos que glorifiquem, que honram o nome do Senhor. A gente observa também que, além de nos selar, Ele nos socorre nas nossas fraquezas, Ele nos dá poder para testemunhar algo maravilhoso. A gente observa que aqueles discípulos de Jesus, eles estavam com medo, mas na descida do Espírito Santo, 10 dias depois que Jesus tinha sido assunto ao céu, ido ao céu, nós observamos que há 10 dias em que os discípulos estavam com medo, amedrontados, voltando cada um para as suas atividades, outros com medos, presos, mas o Espírito Santo vem sobre aquela casa onde eles estavam reunidos, e agora aqueles homens com grande autoridade, sem temor mais das situações, e agora vemos que Ele deu poder para que eles testemunhassem do grande amor de Deus, que eles testemunhassem daquilo que Deus realmente fez. Ele ressuscitou, e agora o Espírito Santo encoraja eles, o Espírito Santo supre as necessidades que havia neles, e a gente observa que o Espírito Santo, ele é aquele também que ainda hoje faz todas essas coisas para com as nossas vidas. E eu vejo que há pessoas então que acham que ser cheio do poder ou cheio do Espírito Santo é apenas um reteté, é ficar pulando, dando glória a Deus. Mas quando eu olho para os discípulos, a maior evidência do Espírito Santo na vida daqueles discípulos é o poder de testemunhar, de falar do amor de Deus, de falar do arrependimento, que o homem precisava se arrepender, que precisava reconhecer que eram pecadores, e que havia um dia em que iriam prestar conta de todas as suas atitudes feitas por meio desse corpo. E agora a gente vai observar que esses homens não temeram mais nada. O Espírito Santo então é o dúnamos, é o poder, é a dinamite de Deus na vida, no interior daqueles discípulos, que dá poder para eles para saírem daquelas 4 paredes e para que o Evangelho chegasse até você hoje, chegasse até mim. E vemos então que é o poder de várias pessoas. Quantas coisas não só os discípulos, os primeiros discípulos, os apóstolos passaram, mas sempre as perseguições houveram para o povo de Deus. Mas vemos assim que o povo, através do Espírito Santo, da direção, do poder recebido pelo Espírito Santo, o Evangelho chegou até nós hoje.
Interessante que estava ouvindo e falta pouco, não tem muito mais locais que ainda não foi falado de Jesus. Falta pouco. E eu vejo que não vai se demorar muito para que o Evangelho chegue a todos os povos, todas as nações, todas as tribos. Estive ouvindo uma live falando sobre a escatologia e mostrando então, hoje, um dos nossos teólogos dos nossos tempos, ele então tem viajado para vários locais e ele viu e presenciou a perseguição, e ele mesmo teve que fugir vários momentos da polícia, pois o Evangelho, mesmo onde há perseguição, mesmo onde há tribulações, as pessoas estão passando por muitas opressões e tribulações, perigos de morte, perigos de vida, mas eles estão anunciando o nome de Jesus. E vamos ver que, assim como os discípulos no passado, então, receberam poder, há pessoas hoje que estão deixando suas casas, estão indo a esses locais, os nossos missionários, e por isso devemos orar por eles, para que o Espírito Santo continue despertando mais ainda, mais pessoas que, assim como os discípulos iniciais, que não tiveram medo de perder as suas vidas, para que hoje também possa continuar levantando discípulos, levantando missionários, pessoas dispostas, então, cheia do poder de Deus, e indo a esses locais, onde talvez eu não iria, talvez você não, mas Deus pode despertar alguém do nosso meio também. Deus pode, é o poder de Deus, à medida que nós vamos dando espaço para o Espírito Santo agir na nossa vida, nós vamos a locais onde sem Cristo não iríamos, mas quando nós temos Cristo, entendemos quem Ele é, o poder que Ele tem, e agora não vamos temer, assim como esses discípulos. E vamos ver então, queridos, que além de Ele dar poder, Ele também, o Espírito Santo, Ele concede dons aos cristãos para a edificação da igreja. E vamos agora observar que esse foi um resumo do nosso primeiro estudo, quando falamos a respeito do Espírito Santo. E nós falamos também a respeito de uma vida guiada pelo Espírito Santo. E temos que entender que agora, a partir do momento em que Cristo subiu ao céu e Ele enviou o Espírito Santo não mora aqui dentro dessas quatro paredes. Eu estou aqui, apenas eu e o irmão Diego, mas o Espírito Santo ele não habita em quatro paredes, não habita em templo feito por mãos humanas, mas o Espírito Santo habita no meu coração, no coração de cada um, na vida de cada um. E agora eu tenho que entender que a minha vida, ela é templo do Espírito Santo. Será que estamos vivendo, estamos dando o valor devido a alguém que está em nós? E Paulo, ele chama, em alguns momentos, ele chama a atenção, e lá em Romanos, no capítulo 8, deixa eu abrir aqui, ele vai dizer algo interessante, falando ao povo romano, que estava, o povo cristão que estava ali em Roma, e ele chama a atenção no versículo 9, vós, porém, não estáis sobre o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Então, quando olhamos a atitude de certos cristãos, de certas pessoas, e aí muitas vezes há um ponto de interrogação. Há aqui um advérbio de intensidade, Paulo dizendo, se é que tens o Espírito Santo de Deus. Então, quando vemos alguém que vive uma vida de qualquer maneira, a vida dele não é pelo Espírito, mas ele vive então segundo a carne. E o próprio texto então de Romanos 8, a gente vai observar que Paulo vai dizer, os que vivem segundo a carne não podem agradar ao Senhor, não tem como agradá-lo, não tem como de forma nenhuma fazer a vontade de Deus, porque ele está fazendo as suas próprias vontades, e ele não está dando o espaço devido ao Espírito Santo, ele não está se enchendo, talvez ele possa até ter uma sementinha ali,
mas ele não está alimentando o Espírito Santo de Deus, e o pecado é aquilo que ele vai invadindo, vai tomando conta da pessoa, e cada dia mais das suas ações, das suas emoções, e ele de fato quer escravizar o homem. Mas quando olhamos aqui então, os que vivem na carne não podem agradar a Deus, e eu preciso entender, e nós precisamos entender, que Deus deseja que a nossa vida seja para louvor da sua glória. E quando olhamos então para o Espírito Santo, ele é aquele que está habitando em meu coração, em seu coração. Será então de fato esse sim? É para analisarmos, é para pensarmos, será que de fato eu tenho o Espírito Santo de Deus? O fato de que alguém levantou a mão dizendo eu aceito Jesus, o fato de ele ser batizado nas águas, isso não quer dizer que ele tenha o Espírito Santo de Deus. Pois o Espírito Santo de Deus é aquele que de fato conhece, Deus de fato conhece o coração sincero, aquele que de fato se entrega a Ele. Ele vem e vai fazer morada. Mas quando olhamos então lá em João capítulo 14, algo interessante, no versículo 21, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E Judas, não Iscariote, perguntou-lhe: mas como, Senhor, te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus lhe respondeu: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Aleluias. Então vemos aqui a respeito de que aquele então que obedece ao Senhor, aquele que de fato ama ao Senhor, esse vai obedecer a palavra do Senhor. E quando nós obedecemos, quando ouvimos a palavra do Senhor dizendo que eu precisava me arrepender, que eu precisava então reconhecer o meu pecado, a minha natureza pecaminosa, no momento então que eu me rendo a Ele, Ele vem e faz em mim morada. Não é um simples gesto de levantar a mão que o Espírito Santo passa a morar, que a minha vida passou a ser morada do Espírito Santo. Não é o fato de eu ser batizado nas águas, mas o fato de eu obedecer a palavra do Senhor pela fé, reconhecendo quem Ele é. E aí eu sou selado com o Espírito Santo. E aí agora Ele vai passar a viver na minha vida. É o que Jesus, Ele diz aqui então: o meu Pai o amará e viremos a Ele e faremos nele morada. A sua vida é morada do Espírito Santo? A sua vida então é morada de Deus? Como está você? Você tem resplandecido a luz de Deus na sua vida? Ou os seus atos, seu próprio, a sua própria natureza é que tem aparecido? Eu acho interessante quando João, ele vai dizer: olha, é necessário que eu diminua e que ele cresça. Cristo, ele quer crescer em nossa vida, ele está então em nós, ele faz morada. E agora Ele quer aparecer cada vez na sua vida, na minha vida, Ele quer aparecer. E vemos então que a minha vida, a sua vida precisa ser templo do Espírito Santo de Deus, porque Ele me selou para louvor da sua glória, como garantia da nossa herança futura. Mas o que eu vejo que eu devo viver no Espírito, e eu não devo satisfazer os desejos da carne ou do mundo. Para tal, eu preciso crucificar, matar todos os dias os desejos que me afastam de Deus, os desejos que te afastam de Deus. Ao ler a palavra dele, você precisa sacrificar, você precisa matar. E a gente observa que Jesus mesmo, ele vai dizer: olha, aquele que quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então o que vemos que para que eu seja cheio do Espírito Santo, ou para que o Espírito Santo passe a habitar em mim, eu preciso de fato estar dizendo não. Não para a minha
natureza pecaminosa, não para desejos que não agradam ao Senhor. E agora, eu preciso de fato me encher do Espírito Santo de Deus a cada dia, a cada momento. E quando falamos então sobre encher ou ser cheio do Espírito Santo de Deus, e esse é o nosso estudo nesta manhã, na página 105 do livro Raízes, vamos observar que cheios do Espírito Santo. O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? O que ela faz? Ou como me encher do Espírito Santo? O que vemos então, Paulo vai dizer em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, quando eu olho para essa afirmação do apóstolo Paulo, ele está dizendo a respeito de encher. Interessante que nós somos um corpo, temos uma mente. E quando olhamos para isso, nós estamos cheios. Muitas vezes já estamos cheios. Se você pegar um recipiente, eu tenho aqui um copo, ele está quase cheio de água. Vou tomar um pouquinho agora. Eu diminuí a quantidade de água nesse copo. E porque eu bebi um pouco dessa água, eu posso então encher de novo. Mas esse copo poderia estar cheio de qualquer uma outra coisa. E nós então, as nossas vidas, ela é um recipiente, ela é o templo do Espírito Santo. Mas quando eu ouço a palavra do Senhor, quando eu conheço, quando eu entendo quem é Deus, o meu corpo, a minha mente, o meu coração, já está cheio de um monte de coisas. E como é bom então, quando alguém já nasce na presença do Senhor, e a vida dela, ela vai se enchendo cada vez de louvores, de cânticos espirituais. Ela vai aprendendo os louvores na igreja, ela vai aprendendo a palavra do Senhor, e desde pequena ia enchendo, e eu louvo a Deus então, porque os meus pais, desde os 5 anos de idade, me levaram então para a igreja, e eu pude ali ouvir a palavra do Senhor, e me enchendo da palavra do Senhor, cada dia, cada momento. Então eu louvo a Deus pela vida dos meus pais. E a própria palavra de Deus vai dizer então que ensina o menino o caminho que deve andar para quando crescer não se desviar dele. Então eu vejo que agora alguém que nunca foi à igreja, ele chega então aos 30 anos, aos 20 anos, seja qual for a idade aí, já passou a sua adolescência, a sua juventude, já se tornou um adulto. A sua vida está cheia de coisas do mundo, dele próprio, de personalidade, de coisas então que não agrada ao Senhor. E vemos então, queridos, que o Espírito Santo, ele precisa de lugar para que ele possa entrar, ele quer enraizar, ele quer tomar conta de todo o nosso corpo. Mas é preciso nos esvaziarmos cada dia de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E como se esvaziar de todas as coisas que não agradam ao Senhor? Conhecer. Passar a conhecer o Senhor. Lendo a Bíblia, ouvindo mensagens, cantando e salmodiando ao Senhor. E agora, observando, quando eu leio algo, e aí eu digo, opa, eu fazia assim, mas a Bíblia está dizendo que isso é errado. E agora, se eu olho na Bíblia, a Bíblia diz que é errado, eu preciso deixar. E com isso eu vou dando espaço, eu vou tirando, eu vou me esvaziando do meu eu, das coisas que eu gostava, das coisas que eu fazia, para agora fazer as coisas que agradam a Deus. Vemos então, queridos, que Deus deseja que na sua vida, na vida do verdadeiro cristão, possam jorrar rios de águas vivas. Ele vai dizer isso lá em João, no capítulo 7, versículo 37, João 7, 37, no último dia da festa,
O dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do interior de quem crer em mim. Interessante então que aqui é uma busca. E quando Paulo ele diz, enchei-vos do Espírito Santo, Jesus está dizendo aqui, quem tem sede, venha a mim. Então, quem pode me encher do Espírito Santo? É Deus, é Jesus. E agora eu tenho que buscá-lo, eu tenho que ter sede. E ele diz, quem tem sede, venha a mim, busque a mim, eu tenho o suficiente para saciar a todos, não só alguns, mas eu tenho o suficiente. Então, se você tem sede, não, eu quero ser alguém cheio do Espírito Santo, você então precisa correr para Jesus. Jesus diz, vinde a mim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então você precisa vir a Cristo como através de uma vida de dedicação à palavra dEle, de meditar nele, de pensar nas coisas do alto, para que na sua vida venha então jorrar rios de águas vivas. Em Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 13, a gente vai observar que ele vai dizer o que o Espírito Santo na vida, ele vai conduzir a pessoa à santificação. Interessante que ele vai dizer ali, produz a santificação pela fé na verdade. Vemos então que o Espírito Santo ele trabalha diretamente no nosso entendimento, trazendo a mim entendimento e esclarecimento da palavra de Deus. E quando eu obedeço a palavra de Deus, eu santifico a minha vida. Ao santificar a minha vida, expurgar da minha vida aquilo que não agrada ao Senhor, eu estou me enchendo. E Deus deseja que nós possamos fazer isso todos os dias. Todos os dias eu preciso me encher, continuamente preciso me encher. Mas para que eu possa me encher, eu preciso esvaziar, eu preciso tirar todas as coisas que não pertencem a Deus. Será que há na sua vida alguma coisa que você sabe que não pertence a Deus? Pertence a você, a sua própria forma de agir, a sua personalidade. Você tem a sua própria personalidade. E você entende que essa personalidade não é boa. E aquilo da nossa personalidade que não é boa, nós precisamos esvaziar. Ou direcionar ela para que possa agradar a Deus. Deus deseja isso de nós, para que cada dia, cada momento possamos de fato abrirmos a nossa mente, abrirmos o nosso coração. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, versículo 18, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Aleluias. O que vemos aqui então, Paulo dizendo que eu preciso refletir a presença de Deus, e ele vai dizer que somos transformados de glória em glória, a mesma imagem do Senhor. As pessoas precisam olhar para nós e ver então a imagem de Cristo em nós. As pessoas precisam ver isso. Na nossa atitude, na nossa forma de tratar, na nossa forma de conversarmos, as pessoas precisam ver isso. Será que no seu local de trabalho as pessoas estão vendo isso? Será que na escola onde você estuda as pessoas estão vendo isso? Essa transformação, você está sendo transformado de glória em glória, a mesma imagem do Senhor, gostando das mesmas coisas que Deus gosta, aprovando as mesmas coisas que Deus aprova, e reprovando as mesmas coisas que Deus reprova, abominando aquilo que Deus abomina. Então nós precisamos sermos transformados à mesma imagem do Senhor, e agora fazendo com que Deus possa de fato ser glorificado na sua e na minha vida. Mas quando olhamos isso, será que tem como
impedir a ação do Espírito Santo? Será que você pode impedir a ação do Espírito Santo? Sim, nós podemos impedir a ação do Espírito Santo. Dependendo da nossa atitude, quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vamos ver que as pessoas sempre resistiram. As pessoas resistiram ao mandamento do Senhor através de Moisés. As pessoas também resistiram a Jesus quando esteve aqui ensinando a palavra dele. As pessoas resistiram. Então, quando eu resisto à palavra do Senhor, eu estou resistindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo não vai trabalhar se eu não der ouvido à palavra dele, a palavra do Senhor registrada na Bíblia Sagrada. Se eu não dou valor, se eu resisto a essa palavra, digo não, está escrito assim, mas eu vou viver assim. Então a pessoa está resistindo ao Espírito Santo. O que vemos então é o que pode de fato fazer com que o Espírito Santo não esteja atuante na vida. A religiosidade é uma delas. O que vamos observar é que a religiosidade, ela afasta o homem de Deus. A religiosidade é algo terrível. A gente observa que a religiosidade no tempo de Jesus, impediu que eles pudessem ver ali Jesus, o próprio Deus em Jesus. Impediu eles de agradar a Jesus, de serem salvos. O que olhamos também, a religiosidade fez com que Estevão fosse morto. Então a religiosidade, na verdade, ela mata. Porque vemos ali Estevão falando desde o tempo dos seus pais, no tempo que Deus tirou eles do Egito. E ele falou assim, olha, durante 40 anos eles foram de dura cerviz, eles resistiram à palavra. E não era diferente. Estevão vai dizer, olha, vocês sempre resistis, vocês mataram os profetas que foram enviados, vocês maltrataram, vocês fizeram tudo com eles. Então vocês sempre estão resistindo ao Espírito Santo através da religiosidade, dando mais valor a alguns ritos e esquecendo de fato de praticar o que Deus deseja de fato, o que Jesus deseja. Então quando olhamos para a atitude do religioso, ela, na verdade, ele só quer aparecer para os outros. A religiosidade, o que é? Eu mostro para os outros, opa, eu vou à igreja todo domingo. Não, eu faço isso, eu faço aquilo. E é como se fosse um descarrego da consciência. Apenas isso, para ele, tá bom. Mas quando nós olhamos a respeito desse povo, então, povo que é religioso, e a gente vai ver claramente Jesus reprovando essa atitude dos escribas, dos fariseus que eram religiosos daquela época. E lá no Mateus 23, ele diz assim, ai de vós, escriba e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e omitis o que há de mais importante na lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Devias fazer estas coisas sem omitir aquelas. O que vemos aqui, que aqueles escribas, eles achavam que apenas entregavam até o dízimo da hortelã, do endro, vemos ali das hortaliças, eles entregavam o dízimo. Mas aquilo que observamos que precisa fazer parte da vida, aquilo que de fato Deus olha para nós, porque se eu faço qualquer coisa, as pessoas veem que eu estou fazendo. Mas agora, quando eu ajo com justiça, talvez para uns eu vou estar agindo sendo injusto, para outros com justiça, mas Deus, Ele está olhando para isso. Deus, Ele sabe quando de fato eu ajo com justiça, quando eu ajo com misericórdia e quando eu ajo com fidelidade.
Eu tenho o objetivo de ser fiel a Deus, fiel à vontade de Deus. E agora, muitas vezes, a religiosidade não tem como mensurar isso. Não tem como mensurar. Mas Deus, de fato, Ele tem como ver a intenção do coração, a intenção do que eu estou fazendo aquilo. E aí eu tenho que fazer as duas coisas, como Jesus ele diz aqui: vocês deviam fazer estas sem omitir aquelas. E quando olhamos para esses fariseus que resistiram Jesus, que resistiram também a Estevão, assim como mataram Jesus, também mataram a Estevão. Infelizmente, hoje, a religiosidade também está matando a própria pessoa. Porque se a pessoa ela não está dando vazão ao Espírito Santo, que é vida, a própria pessoa, ela então está morrendo. Morrendo. E interessante que Paulo, ele vai dizer justamente isso a respeito dos cristãos, porque a forma como eles estavam vivendo, a forma como eles pensavam, estavam totalmente errada. E ele vai dizer que nós então precisamos de fato estarmos produzindo vida. Precisamos estar produzindo vida. Aqueles que nos ouvem, aqueles que estão perto de nós, nós precisamos exalar o cheiro do conhecimento de Deus. E quando eu faço aquilo que eu bem entendo, de fato eu estou resistindo ao Espírito Santo. E muitas vezes estamos também entristecendo o Espírito Santo. E quando falamos então de resistir, e a gente observa que muitas vezes os filhos resistem aos pais. Os pais falam alguma coisa, eles resistem. Não, não é assim. Ah, não, você não sabe o que está dizendo. Então sempre resiste. Há uma resistência. O que vemos também em relação ao cristão, muitas vezes, o religioso, ele vai resistir. E aí ele também, nós vamos observar que algo que vai impedir de que eu e você, de que o homem possa ser cheio do Espírito Santo, é a forma de vida que tem levado. Muitos têm levado uma vida que entristece o Espírito Santo. E Paulo vai dizer em Efésios 4, 30 ao 32, não entristeceis o Espírito Santo. E agora eu preciso entender que dependendo da atitude, dependendo daquilo que eu falo, daquilo que eu faço, eu vou estar entristecendo o Espírito Santo. E Ele mesmo vai dar algumas coisas que vai entristecer o Espírito Santo. A primeira coisa que Ele vai dizer é a amargura. A amargura impede você, impede o homem, qualquer um, de ser cheio do Espírito Santo. E eu quero perguntar a você nessa manhã, há alguma amargura no seu coração? Você tem um ressentimento de alguém, você tem uma mágoa de alguém, ou de alguma coisa, ou até mesmo de você. Tem pessoas que, num determinado momento da sua história, ela não reagiu a algo como deveria reagir àquela circunstância, ela não reagiu. E por não ter reagido, ela traz então a amargura dela própria, por ela não ter reagido da forma que ela pensou que seria o certo. E aí há uma amargura, e essa amargura então impede Deus de agir, porque a amargura ela deixa o espírito abatido. A amargura, ela então entristece o Espírito Santo de Deus. A cólera, então aquela pessoa que alguém faz algo para ela, não, eu tenho que dar o troco, se eu não der o troco, eu não vou viver, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, há pessoas que é isso, cheio de cólera, de ira. Então, essas coisas precisam sair. Então, essas coisas, elas estão em nossas vidas e nós precisamos expurgar ou tirar essas coisas para que, de fato, o Espírito Santo venha a tomar esse espaço. A maldade é outra coisa que impede, então, o Espírito Santo de agir na vida do homem. Há alguma maldade em você? Muitas pessoas, elas agem, elas têm maldade, e essa maldade muitas vezes ela é percebida
até mesmo na criança, desde criança. A pessoa que começa a bater no cachorro, chutar o cachorro e fazer isso no animal ali, e aí precisa ser corrigido, porque é maldade. De ver o outro sofrer, não se importa de o outro sofrer, não importa o que vai causar no outro. Isso, então, a maldade, ela é totalmente aversa ao fruto do Espírito na vida do servo do Senhor. Então, a maldade, alguma maldade na sua vida, no seu coração, você precisa expurgar. Tire isso, para que de fato você possa então ser alguém, uma mulher, um homem, um jovem, uma criança, um adolescente cheia do Espírito Santo de Deus. O que vemos também, que o estudo vai nos mostrar que o homem ele pode apagar a presença de Deus na sua vida. Em 1 Tessalonicenses 5:18, 19, ele vai dizer: o Espírito Santo, ele é alguém que ele precisa de fato de espaço. Eu preciso dar espaço. Se você não dá espaço, se eu não der espaço para ele, ele não vai agir. Então, quando ele diz não apagueis o Espírito Santo, eu vejo que, como pastor, eu apago o Espírito Santo? Quando você está conversando, quando você está comendo com alguém, e você tem a oportunidade de falar de Deus, falar do amor dele, e você não faz nada. Você tira, talvez você está com pessoas na empresa, e você tira o Espírito Santo. É como se você não fosse selado, o Espírito Santo não queima, não arde na sua vida. Ele não te impulsiona mais a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Porque eu vejo que o Espírito Santo, quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, ele pode estar falando de economia, ele pode estar falando da situação do Brasil, de como estamos hoje, mas ele sempre vai colocar Cristo na conversa. Então, quando você não coloca Cristo na conversa, então você está apagando, ou na verdade eu entro naquela que Paulo disse: será que você tem o Espírito Santo de Deus? Se você tem amigos, se você vai comer com eles, almoçar com eles, tomar um café com eles, e em momento nenhum você conversa sobre tudo, mas você não toca no nome de Jesus, não fala nada de Jesus, então você está extinguindo o Espírito Santo naquele momento ali que você poderia ser usado por ele, você poderia abrir a sua boca, o Espírito Santo daria palavra a você, mas talvez você tenha vergonha de Cristo, vergonha do Evangelho, vergonha de mostrar quem você é. E aí, Romanos 8:9, se é que tendes o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é aquele que nos dá poder, aquele que nos encoraja, é aquele então que de momento nenhum eu extingo ele, mas eu de fato eu vou colocar ele nas conversas, vou colocar ele aonde eu estiver, porque ele está em mim. Se ele está em mim, aonde eu estiver ele vai estar, e eu não vou conseguir de forma nenhuma deixar ele de lado, a palavra de Deus de lado, eu vou usá-la. Mas como podemos deixar então o Espírito Santo encher as nossas vidas? Como podemos ser cheios do Espírito Santo? Precisamos esvaziar de nós mesmos, e é preciso que façamos essa leitura de nós, como eu estou. Há alguma coisa que eu preciso tirar? O que eu preciso tirar? Vemos ali em Efésios, ele já deu algumas coisas que nós precisamos tirar. Mas aqui há algumas coisas também que nós precisamos fazer. Lá em Efésios 5:19, ele vai dizer que precisamos falar entre nós com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando ao Senhor de coração. Então, no momento em que eu tiro, quando nós tiramos um momento para louvar ao Senhor, salmodiar, falar entre vós com salmos. Então, estou numa conversa, não, olha, a palavra de Deus, ou o salmo diz isso, diz aquilo, você vai estar dizendo salmo, e com isso, você vai dando espaço para o Espírito Santo vai agindo, vai enchendo você cada vez mais. Uma outra coisa que ele vai dizer em Efésios 5:20, é sempre dar graças por tudo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Comece a dar graça por tudo. As coisas estão difíceis, eu não posso sair de casa, mas está uma tristeza só, eu não estou... Não, dê graças a Deus.
porque Deus tem um motivo e Deus sabe quantas coisas Deus pode estar livrando você, Deus pode estar nos livrando com essa situação. Então dê graças a Deus por tudo. Então a pessoa que reclama de tudo, uma pessoa que murmura de tudo, ela não é alguém cheia do Espírito Santo. Ela é alguém cheio dela mesma, cheia de maldade, está cheia de rancor, cheia de mágoa, cheia de tantas coisas. Mas nós vemos então que a pessoa que dá graça. Opa, eu tropecei aqui, bati o meu dedo, quebrei a minha unha, graças a Deus por isso. Obrigado, Senhor, porque eu não caí, porque o dedo não quebrou. Então eu preciso sempre olhar e minimizar as coisas e dizer não, olha, eu poderia ter acontecido algo muito maior, então obrigado. Então nós precisamos aprender a ser gratos a Deus. Alguém que é cheio do Espírito Santo é aquele que é grato a Deus todos os momentos, em toda circunstância, em qualquer circunstância. Então você conhece alguém cheio do Espírito Santo. Interessante quando vou visitar alguém, uma pessoa enferma, e a gente vê a diferença. A diferença é de alguém cheia do Espírito Santo e alguém não. Quando você chega, a pessoa está numa cama, ela está doente, está passando por um monte de coisas, ou é um filho, ou é alguém, mas ele está ali, contrito a Deus, firme com Deus, mas dando graças a Deus. Não, louvo a Deus. A minha vida pertence a Deus, se Ele quiser me tirar agora, me tira. E eu vejo então a segurança daquelas pessoas, e mesmo no momento de dor, no momento de sofrimento, ele está, não, graças a Deus, a minha vida está nas mãos dEle, se Ele quiser agora, mas se não, se Ele quiser curar, também Ele cura, dando graças. Mas outras pessoas, muitas vezes não está nem tão ruim assim, mas começa a dizer, não, a Deus não me ama, Deus permitiu que isso acontecesse, olha, Deus fez isso, Deus, e começa a reclamar. Então você vê a diferença. Alguém cheio do Espírito Santo de Deus é alguém que sempre está dando graça por tudo. E vamos aqui, em Efésios 5, 21, ele vai dizer o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. É aquele que está sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Mas pastor, sujeitar uns aos outros fica difícil sujeitar. Não, esse sujeitar aqui é quando alguém chega até mim, vai chegar para mim e vai dizer, olha, você precisa mudar por essa situação, isso que você está dizendo, porque a palavra de Deus diz isso, 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 isso. Então não importa, não é só o pastor, não é só o diácono, não, todo cristão, ele precisa então de fato entender que deve se sujeitar uns aos outros. Quando alguém vir falar a palavra do Senhor, quando alguém vir para ensinar, vir para exortar, precisa então de fato se submeter, pois é a palavra de Deus, precisa se sujeitar, porque não é apenas ele, mas ele está ali trazendo a palavra do Senhor, exortando para que haja uma edificação. E aí precisamos, aquele que não se sujeita quem é você? Muitas vezes vai falar, quando vai chamar atenção, até eu mesmo, algumas pessoas, quando eu já fui falar com elas a respeito de mudança de vida, que precisava mudar, e elas já me disseram, quem é você? Quem é você? Então vemos que a palavra de Deus, ela não faz efeito. Então a gente observa que a pessoa, ela vai se esvaziando, ela vai entristecendo o Espírito Santo quando ela não se sujeita a outro que vem falar a palavra do Senhor. Mas a gente observa então que tem pessoas que quando você vai falar com ela, que ela precisa acertar em algo, ela vai dizer, abaixar a cabeça, não, eu preciso mesmo, eu estava errada, eu estava errado, não, você pode orar comigo, ora comigo, eu preciso de ajuda mesmo. E aí, como é bom a pessoa, ela entender que ela está errada, e isso a gente vai dizer que é o Espírito Santo, porque uma das funções do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando um irmão, ele está em pecado, e o outro irmão vai falar com ele, vai ensinar para ele, e ele não quer aprender, a gente observa então que venha novamente o que Paulo diz, em Romanos 8, 9, se é que tendes o Espírito Santo de Deus, porque a pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, ela vai dizer não para você, dizer não para a palavra do Senhor, e vai dizer não, olha, a vida é minha, eu faço dela o que bem entendo. Então a pessoa que diz isso é alguém
que não está cheia do Espírito Santo e não vai se encher se ela não mudar esse comportamento. E aí João 7, 37 e 39, o que fazer então para ser cheio do Espírito Santo? É ter sede de Deus, sede de conhecimento de Deus. O cristão que não tem sede de esfolhear a Bíblia, de ler a Bíblia e ver o que Deus está dizendo, o que Deus está falando, se não tiver essa sede, ele nunca vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. E na verdade, a pessoa que não tem desejo, não tem vontade de ler a palavra de Deus, e aí traga uma dúvida, um ponto de interrogação: será que tem o Espírito Santo de Deus? Eu acabei de ler agora, dia 14, novamente o Novo Testamento. Dia 14, comecei em janeiro, deixa eu ver aqui especificamente, qual foi o dia que eu comecei. Mas nós precisamos, então, cada dia, estarmos lendo a palavra de Deus. 14/1 eu comecei a ler Mateus, e em 14, agora do 4, eu terminei. 3 meses para ler o Novo Testamento. Então, mas é só eu que tenho que ler? Não, é todos nós. Se você é alguém que quer ser cheio do Espírito Santo, então tenha sede de Deus, sede da palavra dele, de ler, de meditar, de tirar proveito para a sua vida. Então é preciso, interessante que Jesus também em Lucas 11, 13, ele diz, olha, vocês precisam me buscar, vocês precisam pedir, porque no contexto ele vai estar dizendo, qual é o pai que se um filho pedir um pão, vai lhe dar uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente. E ele vai dizer claramente, se vós sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu sabe dar boas coisas àqueles que o pedirem. Então peça a Deus, ore ao Senhor. Não, Senhor, eu quero ser cheio do Senhor, eu quero dar um bom testemunho. Senhor, eu quero eu quero irradiar a sua luz, eu quero ser um agente de transformação. Eu tenho falado aqui que Deus deseja que nós então sejamos agentes de transformação na vida das pessoas, mas para que eu possa transformar a vida das pessoas, eu preciso permitir que o Espírito Santo possa estar mudando a minha vida, mudando o meu ser. Então, busque, peça ao Senhor, Ele pode dar aquilo que você, aquilo que eu, aquilo que nós precisamos para que possamos ser cheios do Espírito Santo. Eu desejo que esta igreja esteja cheia de membros, cheia de pessoas, cheia do Espírito Santo, que dê testemunho em cada lugar. E eu vejo quando nós procurarmos nos encher. Hoje não podemos reunir, mas eu creio que em breve, se nós dermos importância a essa palavra, se nós não resistirmos, se você não resistir, em breve vamos ter que quebrar essas paredes, para que possamos então, para que possa comportar as pessoas que vão vir. Mas é preciso que de fato eu e você possamos deixar que o Espírito Santo trabalhe. E algo que o Espírito Santo nos dá é a sensibilidade em relação ao pecado. É preciso deixar que o Espírito Santo possa agir na nossa vida, no nosso coração. E para isso, o Espírito Santo em nós, ele nos dá mais sensibilidade em relação ao pecado. Eu passo a perceber o que é pecado logo, e é como se despertar, uma lâmpada amarela acendesse, e aí, eu não devo fazer isso, eu não posso fazer aquilo, e a gente observa que alguém tão cheio do Espírito Santo, a sensibilidade quanto ao pecado, ela é bem, e em João 16, 8 vai dizer, claro, isso, o Espírito Santo é aquele, então, que nos faz, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A gente observa que alguém com a vida cheia do Espírito Santo, ele tem uma vida que glorifica a Jesus Cristo. Então você, como está a sua vida, está glorificando, que você possa glorificar a Ele em todas as suas ações, que as pessoas ao olhar você, ao ver você, possam então assim estar agindo. A gente vê que através dos dons espirituais, a manifestação de Deus na vida do cristão, o Espírito Santo, através do fruto do Espírito na vida do cristão, e a gente observa que o primeiro fruto, ele vai dizer que é o amor.
o amor primeiramente a Deus, um amor à palavra dele, um amor à obediência. Então a gente observa que agora há uma outra coisa que a gente vai ver também: aquele que é cheio do Espírito Santo, ele é alguém alegre, mesmo que passe por momentos e circunstâncias adversas, ele é alguém alegre, ele não precisa de coisas para alegrá-lo, não, ele é uma pessoa alegre porque ele tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele tem a certeza da vida eterna, e isso faz com que ele esteja sempre alegre, porque Cristo está com ele, Deus está com ele, e a gente vê claramente que é alguém também, então, que vai ser paciente. É alguém que vai ter paciência nas tribulações, nas dificuldades, pois ele entende que é só por um tempo, vai passar. O que a gente observa então, que uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa benigna, é alguém que só pensa o bem, que só deseja o bem, e que quando o mal tenta tomar conta da mente ou do coração dela, ela diz não. Então, um fruto do Espírito na vida daquele que está cheio do Espírito Santo, ele vai ter essa evidência: ele é alguém do bem, benignidade. E a gente observa que agora também isso vai ser representado através da forma de bondade na prática, no dia a dia. Como hoje, talvez você deva conhecer alguém que já está desempregado, alguém que já precisa de uma ajuda, e nós precisamos ser bondosos neste momento, e suprir alguma carência, alguma necessidade, e a gente observa que sermos bondosos. E agora, a gente observa também que há uma fidelidade a Deus, uma fidelidade à palavra de Deus. Então a pessoa cheia do Espírito, ela é fiel a Deus, aos ensinamentos dele. É uma pessoa que é amável, ela consegue amar as pessoas, mesmo que elas estejam fazendo algo contra, mas ela consegue amar. E é alguém que tem o domínio próprio, ela consegue dominar o seu temperamento, ela consegue dominar as suas ações, ela consegue dominar. E eu vejo que a palavra de Deus vai dizer que esse é o fruto do Espírito na vida. Então talvez você diga: não, mas eu não consigo agir tudo isso, fazer tudo isso. Não, é o Espírito Santo. Se ele está na sua vida, ele te capacita para isso. Basta você dar lugar a ele, basta você se esvaziar de você mesmo, e você vai ver o Espírito Santo na sua vida agindo. E você vai observar que a partir do momento em que você começa então a esvaziar de si mesmo, e conhecendo a palavra do Senhor, se deleitando na palavra do Senhor, se enchendo da palavra do Senhor, automaticamente você estará se enchendo do Espírito Santo. E que nós, como igreja do Senhor, possamos nos encher cada dia. Se encha do Espírito Santo. Tenha sede de Deus. Jesus, ele diz lá, então em Lucas, para que pudéssemos buscar ele. Quem tem sede, venha e beba. Então que nós como igreja do Senhor, possamos estar correndo para Jesus, nos alimentando dele, nos enchendo dele, para que na sua vida, para que na minha vida, que na vida de cada membro dessa igreja, venha jorrar águas vivas. Que Deus possa sim abençoar você, abençoar a nossa igreja, abençoar cada membro, abençoar você que está ouvindo esta mensagem, para que você seja cheio do Espírito Santo, para que a sua família veja, para que seus vizinhos vejam, para que seus colegas de trabalho vejam, para que seus colegas da escola vejam, e que todos nós possamos glorificar a Deus, honrar a Deus. Deixa eu orar pela sua vida. Pai, graças damos pela tua palavra. Ó Deus querido, que o Senhor venha encher a tua igreja. Encha, Pai, encha do teu Espírito cada um que está ouvindo esta mensagem. Ó Pai querido, que o Senhor dê a capacidade, ó Deus querido, e mostre a cada um o que precisa expurgar da sua vida. Ó Deus, atitudes que eles precisam deixar, outras que precisam começar a fazer, mas que o Senhor ministre a cada vida. Que teu Espírito Santo, ó Deus, venha dar a sensibilidade, ó Deus, para que eles vejam o que é pecado. Sabemos que o inimigo, ele faz com que cauterize a mente para aquilo que é pecado,
Mas que nesse instante, Pai, em nome de Jesus, toda cauterização da mente e do coração, que o Senhor possa estar desfazendo e que o Senhor venha dar sensibilidade. Tire então toda insensibilidade, ó Pai, ao pecado, à desobediência à Tua vontade, e que o Senhor coloque sensibilidade. Sensibilidade às pessoas, ao Teu Espírito Santo, em dar ouvido a Ele, em obedecer a Ele, obedecendo a Tua palavra. Pai, toma em Tuas mãos, dê um restante de dia feliz na Tua presença e abençoe, Pai, cada casa, cada lar. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar. Tenha um bom restante de domingo.